Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 7, nos diz assim a palavra do Senhor. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Somente este versículo. Leiamos novamente. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Podeis sentar? Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, é bem provável que essas palavras que nós lemos, especificamente o versículo 7, mas no decorrer do capítulo 4 de 2 Timóteo, nós podemos observar que possivelmente foram as últimas palavras do apóstolo Paulo, ditas ou escritas enquanto ele estava preso em Roma. Nós vamos observar Paulo deixando bem claro, no versículo de número 7 do capítulo 4 de 2 Timóteo, a sua satisfação em poder trabalhar, cooperar e lutar em prol da obra do Senhor. Paulo, assim como todos os crentes do primeiro século, estavam vivenciando o crescimento extraordinário da igreja cristã. A igreja cresceu de uma forma poderosa, de uma forma extraordinária. E nós atribuímos este crescimento da igreja cristã ao Espírito Santo, que nunca abandonou a sua igreja, nunca desprezou a igreja, nunca abriu mão da Santa Igreja. Ao ver no primeiro século este crescimento extraordinário da igreja, nós vemos diversos irmãos tendo uma função específica ou um chamado específico. Alguns foram chamados para o apostolado, outros foram chamados para o pastoreado, outros foram chamados para serem evangelistas, outros foram chamados para serem diáconos, presbíteros. E ao ver tantos homens, tantas mulheres fazendo a obra de Deus com esmero, com dedicação, com esforço, com desejo, Timóteo não é diferente. Paulo não é diferente. Nós vamos observar que Paulo, ele vai deixar bem claro a alegria em poder combater em prol do Evangelho de Deus. Então no versículo 7, observe comigo, Paulo vai dizer, combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Que combate é este que Paulo está deixando aqui? Que combate foi este que Paulo enfrentou? Observe que ele combateu, não foi um mau combate, presbítero Rony. Não foi um péssimo combate. Paulo vai deixar bem claro, eu combati um bom combate. Ou seja, ele está satisfeito com o combate que ele combateu. Ele está satisfeito com o ministério que Deus lhe vocacionou. Paulo está satisfeito com a obra que Deus realizou por intermédio da sua vida. A questão é, será que nós também estamos satisfeitos com aquilo que Deus nos deu? Será que estamos satisfeitos com o chamado que Deus nos vocacionou? A questão é, será que estamos combatendo um bom combate? Ou estamos combatendo um mau combate? É um bom combate ou um péssimo combate? Fica a pergunta, que combate foi esse que Paulo combateu? Talvez foram inúmeros, se ele estivesse hoje aqui, ele poderia nos dizer com mais afirmação o que ele combateu, mas ele não está. Mas uma coisa eu gostaria de deixar biblicamente claro para a igreja nesta noite. Ainda que não sabemos ao certo quais foram os combates que Paulo teve que combater, a igreja do Senhor Jesus vive constantemente em uma vida de combate. Você vive uma vida constante de combate. Eu, o pastor, o presbítero, o diácono, o círculo de oração, os novos convertidos, as irmãs, os jovens, toda a igreja do Senhor, ela vive em uma constante, árdua e difícil batalha pelos seus dias. E que batalha é essa que nós enfrentamos?
Que combate é esse que nós lutamos todos os dias da nossa vida? Eu gostaria de tematizar o ensinamento da palavra do Senhor nessa noite com o título: 3 grandes inimigos que nós precisamos enfrentar, ou que nós já estamos enfrentando há muito tempo, e talvez você esteja desapercebido. O primeiro grande inimigo que nós enfrentamos se chama a carne, ou, em outras palavras, as obras da carne. Eu gostaria que os irmãos, por gentileza, nos acompanhassem com a sua Bíblia Sagrada, abrindo ela no livro de Gálatas, capítulo de número 5, e versículo 19. Eu gostaria de abrir aspas para dizer que, de todos os inimigos que serão apresentados aqui, especificamente 3, todos eles são possíveis de vencer. Todos eles são possíveis de conseguir combater. Então, o primeiro grande inimigo que eu e você enfrentamos todos os dias da nossa vida se chama carne. Quem encontrou Gálatas capítulo 5, versículo 19? Porque as obras da carne são manifestas quais são: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca da qual vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Olha o que Paulo vai dizer, escrevendo aos Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 19 a 21. Paulo vai nos apresentar uma série de obras da carne. E a gente vai observar no versículo posterior, bem na parte C do versículo 21, que ele diz: das quais eu já vos disse antes, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Observe com detalhe a sequência de obras que a carne nos oferece: inveja, bebedice, glutonaria, idolatria, feitiçaria, lascívia, discórdia, ira, embriaguez. Nós vemos uma série de obras da carne das quais nosso ser humano deseja. De todas as obras que Paulo nos apresenta aqui, elas são apresentadas como obras da carne, das quais eu e você lutamos todos os dias. Eu gostaria que você olhasse para cá. Escute-me com atenção. Essas obras da carne, elas estão presentes nos nossos dias por toda a nossa vida. A partir de quando você nasce, no livro de Jó, Jó vai dizer: em pecado me concebeu minha mãe. A partir de quando você nasce, você já está propício a pecar. A partir de quando nós nascemos, nós estamos propícios a errar. E o pecado, ele é gerado pelo desejo que temos dentro de nós. Desejo estes a quais a Bíblia chama de obras da carne. E estas obras que a carne nos apresenta, todas elas nos levam a cometer pecado, infração, delito contra Deus. E quando a carne ela anseia por esses desejos, nós precisamos entender que nós estamos enfrentando uma luta. Quando sua carne deseja algo, você tem que entender que você está enfrentando uma luta. Esse é o primeiro inimigo que nós enfrentamos todos os dias. Acredite, quando você acorda, a sua carne está desejando algo. No decorrer do seu dia, a sua carne vai desejar algo. E isso eu digo todos os dias. Não importa se você esteja jejuando. Não importa se você está em constante oração. Não importa se você está presente em todos os cultos. Não importa se você está lendo a palavra de Deus constantemente. Não importa. A tua carne, ela vai desejar loucamente pelas obras que ela apresenta. Como assim, pastor? Todos os dias você vai sentir desejo. Todos os dias você sente fome. Todos os dias você sente sede.
Todos os dias a carne vai te propor uma oportunidade de cometer um pecado. Eu não sei que tipo de pecado é. Mas observe que Paulo apresenta em Gálatas, capítulo 5, 19, uma série: lascívia, idolatria, inimizade, ira, emulação, contenda, imoralidade sexual, impureza, ciúme e coisas semelhantes a essas. Por que Paulo deixa claro coisas semelhantes a essas? Porque se Paulo fosse citar, meu irmão, não haveria espaço para falar o tanto de coisas que são atribuídas às obras da carne. Eu quero que você redobre a sua atenção. A carne, ela vai ser tua inimiga durante todos os dias da tua vida. Durante todos os dias da tua vida, você vai ter que aprender a lidar com ela. Durante todos os dias da sua vida, você vai ter que aprender a lidar com este mal. Você vai ter que aprender a lidar com a sua carne, a sua natureza pecaminosa. Pastor, eu entendi. A carne é um grande inimigo que nós enfrentamos. Os desejos pelo pecado, os desejos pelas obras da carne. Mas como eu posso vencer isso? Gálatas capítulo 5, versículo 19. Veja, melhor, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Acompanhe comigo. Observe que do versículo 19 a 21 ele apresenta séries de obras da carne. Agora que no versículo 16 ele vai nos mostrar como nós conseguimos vencer as obras da carne. Versículo 16 diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. A palavra concupiscência aqui, irmão, significa desejo. Paulo está dizendo: andai no espírito e não cumprirei os desejos da carne. Aqui está o segredo de vencer a carne. A carne é um inimigo, e isto é fato. A carne está presente, isto é fato. Todos os dias o nosso corpo anseia por pecar. Isto é fato, porque somos seres pecadores. Mas existe uma forma de conseguirmos lidar com nossos pecados. Existe uma forma de lidar com nossos desejos, com as nossas concupiscências. Como? Andando no Espírito. Olha o que Paulo vai deixar claro. Irmãos, se vocês andarem no Espírito, não haverá espaço para a carne. Outra hora, na contrapartida, se vocês andarem na carne, não haverá espaço para o Espírito. Nós, seres humanos, cristãos, nós temos um espaço dentro de nós que precisa ser preenchido. Ou ele vai ser preenchido pela nossa satisfação pessoal, ou ele vai ser preenchido pela satisfação espiritual. Pastor, o que o Senhor quer dizer com isso? Paulo está deixando claro que ainda que a carne todos os dias anseia por pecar, ainda que minha carne todos os dias anseia por errar, por fazer as obras pecaminosas, ainda que todos os dias a carne ferva querendo cometer delitos contra Deus, Paulo está dizendo, existe um escape, e este escape se chama estar na dispensação do Espírito Santo de Deus. Nós só conseguimos vencer a carne com o poder do Espírito Santo. Quanto mais nós nos enchemos do Espírito, menos da carne. Quanto mais nos enchemos do Espírito, menos a inveja. Quanto mais nós nos enchemos do Espírito, menos a cobiça. Quanto mais nós nos enchemos do Espírito, menos a ira. Quanto mais nós nos enchemos do Espírito, menos glutonaria. Observe, Paulo está deixando claro para a igreja de Gálatas e também para a igreja hoje aqui que está me ouvindo. Se você, meu irmão, viver no Espírito, se você andar no Espírito, se por onde você estiver em oração no Espírito, Paulo está dizendo, você vai conseguir controlar os seus desejos e o Espírito Santo de Deus vai te conduzir no caminho da graça do Senhor.
Essa é a vida do cristão. Este é o primeiro grande inimigo que nós enfrentamos todos os dias. Nós enfrentamos a carne de manhã, à tarde, à noite. Toda hora. Toda hora. E nós precisamos estar no Espírito para vencer a carne. A forma de vencer a carne é andando no Espírito. Observe o que João, João capítulo 3, versículo 6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Está aqui. Jesus deixou bem claro. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Ponto final. Só que tem crente, irmão, que ama fazer as obras da carne, porque ele nunca nasceu do Espírito. Só que tem crente que todos os dias ele combate, ele luta contra a carne, porque ele nasceu do Espírito. Jesus está dizendo para Nicodemos aqui no contexto deste capítulo, de João capítulo 3, que não importava o quanto Nicodemos era conhecedor da lei. Não importava o quanto Nicodemos era frequentador da sinagoga. Não importava o quanto Nicodemos era observador da lei de Moisés. Jesus estava dizendo para Nicodemos: Nicodemos, se tu não nascer de novo da água e do Espírito, tu não pode entrar no reino do céu. É aqui onde está a questão. A gente precisa nascer do Espírito. A gente precisa deixar o Espírito Santo falar mais alto. A gente precisa deixar o Espírito Santo, presbítero Ronei, falar mais forte. Ah, pastor, mas a carne é tão forte. Não, a carne é fraca. Jesus chamou os discípulos para orar e disse: olha, orai por mim, porque o inimigo está próximo. Aí os discípulos, na hora de orarem, começaram a cochilar, dormiram. Aí Jesus voltou da oração e disse: por que vocês estão dormindo? Não puderam orar por mim nem ao menos uma hora? Aí os discípulos acordaram preocupados, dizendo: mestre, desculpa, não, a carne é fraca, mas o Espírito é forte. Jesus está dizendo: ainda que a carne de vocês seja fraca, na hora da oração dá vontade de dormir, na hora de ler a palavra dá vontade de cochilar, na hora de vir para o culto dá uma preguiça, na hora de fazer algo para Deus dá um cansaço. Mas Jesus está dizendo: ainda que a carne seja fraca, o Espírito é forte. Ele está dizendo: ainda que você esteja fraco, se você dobrar o joelho para orar, você começa a orar 1 minuto fraco, 2 minutos fraco, daqui a pouco você começa a se sentir forte. Você ora 10 minutos, 20 minutos, meia hora, o tempo passa e você se levanta como um leão, cheio do Espírito Santo. É isso que Jesus está dizendo. Ainda que você comece um jejum fraco, talvez hoje eu não vou conseguir jejuar, talvez hoje eu não vou conseguir fazer um sacrifício, mas você coloca um limite, tente jejuar por 1 hora, 2 horas, daqui a pouco chega 3 horas, 4 horas, 5 horas, e você nem percebe, jejuou o dia inteiro, porque o Espírito é forte. Quem está me entendendo, diga amém. Se você deixar o Espírito entrar dentro do teu ser e dominar a essência da tua natureza, você não vai dar espaço para a carne. Tudo na tua vida vai estar na autoridade do Espírito. O Espírito vai te conduzir. O Espírito vai te levar. Paulo vai dizer também, Gálatas capítulo 5, versículo 24, os que pertencem a Cristo já crucificaram a sua carne. Crucificaram a sua carne com o quê? Com as suas paixões e os seus desejos. Paulo deixa isso claro. Porque os que estão em Cristo já crucificaram a sua carne com as suas paixões e os seus desejos. Uma vez que nós estamos em Cristo, nós precisamos sacrificar nossa carne. Amém? Esse é o primeiro inimigo que nós temos que enfrentar, a carne. O segundo grande inimigo que a igreja enfrenta é o mundo. Nós enfrentamos o mundo todos os dias. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade com Deus, contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Olha só.
Quem quer ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Inimigo de Deus. Tiago está deixando aqui bem claro que aqueles que são amigos do mundo, observe a expressão, vocabulário que ele usa nas primeiras palavras, adúlteros e adúlteras. Por que Tiago usa a expressão adúlteros e adúlteras para quem ama o mundo? O que é um adúltero? O que é uma adúltera? É aquela que tem um cônjuge, mas trai o seu cônjuge com outra pessoa. Isso é adultério. A noiva de Cristo tem um noivo e se chama Jesus. No momento que nós estamos em comunhão com o mundo, nós estamos adulterando contra Cristo, porque nós somos a noiva de Cristo. Então é por isso que Tiago usa a expressão adúlteros e adúlteras, porque na época existiam crentes que estavam amando mais os prazeres do mundo do que a Deus. Aí Tiago vai deixar claro, se você quer ser amigo do mundo, pode ser. Mas não venha dizer que você é amigo de Deus, porque você não é. Tiago está deixando isso claro. Se você é amigo de Deus, você precisa ser inimigo do mundo. Quem pode dizer amém por isso? É por isso que o mundo é um grande inimigo da igreja. Por isso que Jesus disse, não vos assusteis, pelo mundo vos odiardes. Lembrai-vos que primeiro eles odiaram a mim. O mundo nos odeia, irmãos. O mundo nos odeia. Sabe por quê? Porque nós não temos prazer nas suas festividades, nos seus manjares. E ele nos odeia. Pastor, mas o que é as obras do mundo? O que é o que o mundo tem tão perigoso para mim que sou cristão? Muitas, diversas coisas. Entre elas a luxúria. Carnaval, festas carnavalescas, pertence ao mundo. Festas mundanas, o sertanejo, o funk, né? As danças, isso tudo pertence ao mundo. As bebedinhas, tudo isso é para o mundo. E o que me chama a atenção, irmãos, é que tem igreja hoje, crente, se deixando levar pelas coisas que o mundo oferece. Tem pessoas hoje que é crente, mas gosta de escutar um sertanejo. Tem pessoas hoje que é crente, mas gosta de escutar um funk. Tem o tal do funk gospel, não é verdade? Tem o funk gospel. Eu vou falar aqui bem rapidinho. Os irmãos sabiam que aquela batida do funk, a origem daquela batida é uma batida de candomblé? E sabe o que aquela batida invoca? A pomba gira. Batida. Não é à toa que nos funk as mulheres ficam tudo peladas. Não é à toa que nos funk, quando toca a batida, a mulher pode estar onde ela estiver. A mulher do mundo. Ela pode estar onde ela estiver, que ela começa ali a se requebrar todo mundo. Não é à toa que no meio do funk existe prostituição. Não é à toa que no meio do funk existe uma vida perversa de imoralidade, uma perversidade psicológica. E hoje, infelizmente, para nossa vergonha, os vídeos mais acessados do YouTube são músicas de funk. Tomou conta da nossa geração. O mundo está engolindo uma boa parte de crentes. Tiago está deixando claro, se você é amigo do mundo, você é inimigo de Deus. Mas se você quer ser amigo de Deus, você precisa odiar o mundo, os seus prazeres, as suas festividades, os seus manjares. Você precisa abrir mão do que o mundo lhe oferece. Pastor, o mundo é um inimigo, é um inimigo. Nós enfrentamos ele todos os dias, de diversas formas. Mas como eu posso vencer o mundo, pastor?
Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha aí. Como é que a gente vence o mundo? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha que sincronia. Olha que sincronia. Tiago, lá no capítulo 4, versículo 4, fala do mundo. E aqui João, na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 15, também fala do mundo. Só que João aqui está mostrando para a igreja como vencer o mundo. E como é que nós vencemos o mundo? Não amando o mundo, ou seja, negligenciando o mundo. A gente só consegue vencer o mundo renunciando ele. Quando o mundo aparece com as suas propostas, com as suas concupiscências, a gente deve rejeitar. Eu disse que concupiscência aqui é desejo. No versículo 16, João vai dizer, porque tudo que há no mundo, olha o porquê que nós não devemos amar o mundo. Tudo que há no mundo é desejo da carne. É concupiscência da carne. É concupiscência dos olhos. É desejo dos olhos e soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. Volto para o que Tiago diz. Porquanto quem se constitui amigos do mundo é inimigos de Deus. Então a única forma de nós vencermos o mundo é rejeitando os seus prazeres, rejeitando os seus manjares. O mundo pode propor para você trilhões de dinheiro, bilhões. O mundo pode propor para você uma vida melhor. O mundo pode propor para você uma vida acima da média. Mas se te fizer pecar contra o Senhor, abra mão dos prazeres, abra mão dessas perversidades, abra mão dessas festividades mundanas, abra mão deste carnaval, abra mão desta festa junina, abre mão dessa coisa que te tira da presença de Deus. Ao invés de você perder tempo com as coisas do mundo, procura te aplicar na obra do Senhor. Ao invés de você perder tempo assistindo às coisas do mundo, procura te aplicar na presença de Deus, na oração, na palavra. Deixa de perder tempo com as coisas que o mundo te oferece, porque uma coisa que o mundo é bom para oferecer é entretenimento. Pensa numa coisa que o mundo está fazendo com muitos crentes hoje, é entretendo o crente. Enquanto a hora está passando, o crente está entretido com as coisas do mundo. Abra mão do mundo hoje. Vença o mundo. Renuncia a ele. Vença de uma vez por toda esse desejo mundano que está dentro do teu coração. Ore. Fala, Deus, tire esse desejo que eu tenho de voltar para o mundo. Tire esse desejo que eu tenho de ter prazer nas coisas do mundo. O primeiro grande inimigo que nós enfrentamos é a carne. O segundo é o mundo. E o terceiro grande inimigo, para nós concluirmos, é o diabo. O diabo é o nosso terceiro grande inimigo e nós enfrentamos ele todos os dias. E quando eu falo do diabo, eu não estou falando de algo simples, ou de um personagem mitológico que não tem poder, influência. Não, eu estou falando do diabo, do Satanás, aquele que foi expulso do paraíso, aquele que está acabando com a vida de milhares de pessoas. Abra sua Bíblia em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário. Em primeiro lugar, o diabo é nosso adversário, é nosso inimigo. Ele procura uma oportunidade. Ele fica bramando como leão. Você já viu o rugido do leão, irmãos? Como é que é? É feio o negócio. Imagina o diabo olhando para você assim, papando, com vontade de te matar, com vontade de te tragar. Pedro está deixando isso claro. O diabo fica todo o tempo, 24 horas, bramando como leão, rugindo, procurando te tragar,
procurando alguém que ele possa devorar, procurando alguém que ele possa fazer tropeçar. O diabo é nosso adversário número 1. Todos os dias o diabo tem colocado estratégias para derrubar o cristão. Não pense que o diabo fica de boca aberta esperando o tempo passar, não. Ele é extremamente estrategista. Ele fica todos os dias procurando oportunidades para tentar te derrubar. E o que eu vejo hoje, um grande problema na vida de alguns crentes, é que ele age como se nada estivesse acontecendo. Ele age na maior naturalidade, enquanto o diabo está estrategicamente todos os dias olhando para ele e procurando uma oportunidade para derrubar, procurando uma oportunidade para poder tragar. Veja o quanto o diabo é perigoso. Veja o quanto ser cristão é ser atencioso, é estar atento, é estar apto, é estar ligado, é estar vigilante, porque o diabo a todo tempo está querendo nos tragar. O diabo tem tanta raiva de nós, irmãos, que se ele pudesse, ele acabaria com a nossa vida em questão de segundos. Você acha que o diabo não tem raiva da gente, não? Quando você vem cantar um louvor aqui na frente, o diabo morre de raiva. Quando você começa a tomar banho para se arrumar para vir para o culto, você acha que o diabo não fica zangado? Você acha que enquanto eu estou pregando aqui, o diabo não está irado, já procurando alguma estratégia para tentar me acabar, para tentar acabar com a gente, para tentar acabar com o círculo de oração, para tentar acabar com os obreiros? A gente precisa estar atento contra ele. Olha o que Pedro diz: estejais alerta, estejais vigilante, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor procurando quem possa devorar, a quem possa tragar. E o diabo, ele tem algumas formas de lutar contra nós. Ele tem algumas estratégias, entre elas, a primeira, ele tenta fazer você pecar. Todos os dias. O diabo vai tentar fazer você pecar. O diabo vai tentar colocar diante de você a oportunidade para você fazer aquilo que não deve fazer. Essa é a estratégia número 1 do diabo. Porque uma vez que você peca, vem consequências. Primeiro, você se afasta de Deus. Segundo, você fica fraco espiritualmente. E terceiro, você fica vulnerável aos ataques dele. Veja que toda vez que o diabo lança uma seta contra alguém, ele sempre lança depois de um pecado cometido. Você vai ver que ele tenta Judas para Judas se enforcar. Quando? Quando Judas trai, quando Judas peca. Antes de Judas pecar, o diabo incentivou ele a se enforcar? Não. O diabo só tentou ele na hora que ele traiu, na hora que ele pecou. O diabo vai sempre colocar coisas na tua mente, toda vez que você pecar. Uma vez que ele conseguir fazer você pecar, ele vai colocar na tua cabeça: sai da igreja. O pastor não vai te perdoar. Os irmãos não vão te perdoar. Jesus não vai te perdoar. Tu é pecador. O que tu fez já era, é imperdoável. Os irmãos vão ficar falando. A primeira coisa que o diabo tenta colocar na cabeça é isso. Todo mundo vai ficar observando o que tu fez. Então a estratégia do diabo é tentar fazer você pecar. Segundo, a estratégia dele é tentar te afastar de Deus. Sabe esse desejo de sair da igreja? Esse desejo de deixar esse negócio de ser crente de mão? Sabe esse desejo de abandonar tudo? Essa vontade de parar de orar, de parar de ler a Bíblia? Esse desânimo é o diabo que está investindo na tua vida. Porque uma vez que ele consegue te afastar de Deus, você fica uma presa fácil para ele te tragar. O diabo vai tentar te afastar de Deus a todo custo. Não se afaste de Deus. Não se afaste de Deus. Terceira estratégia que o diabo vai fazer para tentar te parar é te afastar da igreja. É tentar te afastar dos irmãos. É tentar te afastar da família. O diabo faz muito isso. E quando ele consegue afastar o irmão da igreja, que ele não está mais presente nos cultos,
que ele não está mais presente nas orações, que ele não está mais presente nos cultos de ensino, de ceia, do círculo de oração, ele começa a ficar automaticamente fraco na fé. E o diabo tenta fazer isso na vida de muitas pessoas, porque ele sabe que uma vez que você está fraco e sozinho, você se torna uma presa fácil. Então ele vai tentar fazer você pecar, ele vai tentar você se afastar de Deus, ou ele vai tentar fazer você se afastar da igreja. O diabo ele vai insistir nisso. Pastor, eu aprendi que o mundo é um grande inimigo. E o Senhor apresentou como vencer. A carne é um grande inimigo, e o Senhor apresentou como vencer. É possível vencer o diabo? É possível. Eu já quero concluir aqui. Tiago capítulo 4, versículo 7. Como nós podemos vencer o diabo? Como você pode vencer o diabo? Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Olha o que Tiago está apresentando mais uma vez para nós. Como nós podemos vencer o diabo? Em primeiro lugar, se sujeite a Deus. Ou seja, esteja próximo de Deus. Seja submisso à palavra de Deus. Seja fiel a Deus. Segundo, resista o diabo. Resista o diabo. E ele vai fugir de você. Ou seja, resistir dá-nos a entender aqui o sentido de negar constantemente as tentações que o diabo propõe. Quem não lembra de Jesus lá no deserto, que passou 40 dias sendo tentado pelo diabo? A primeira vez que o diabo tentou ele e que Jesus venceu a tentação, ele foi embora? Ele foi embora, irmãos. A primeira vez que ele tentou Jesus, Jesus venceu a tentação, ele foi embora? Não foi. Ele continuou. Ele tentou de novo, tentou de novo, tentou de novo. Olha para cá. Não pense que o diabo vai te tentar só uma vez. Não pense que o diabo vai te tentar só amanhã, ou só ontem. Ah, agora eu estou aliviado. O diabo me tentou e venci. Não. Enquanto você está feliz, alegre, pensando que venceu aqui, ele já está artimanhando outra. Já está vindo outra tentação para tentar te parar. É por isso que Tiago diz, resistir o diabo. Resistir o diabo. Mas pastor, como é que eu posso resistir o diabo? É aqui onde está o segredo. Efésios capítulo 6, versículo 11. Como é que eu posso resistir o diabo? Efésios capítulo 6, versículo 11. Olha o que Paulo vai nos dizer. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Agora observe, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. É aqui onde está todo o segredo. Primeiro, a gente observa que o diabo, ele fica como um leão, procurando a quem possa tragar. Ele vai levantar toda forma possível, estratégica, para tentar te acabar. E tem como nós vencer, sujeitando-nos a Deus e resistindo. E nós só podemos resistir o diabo na força da armadura de Deus. Eu quero que você se coloque de pé. Não pense que você vai vencer o diabo com essa ideia de vassoura ungida. Não pense. Não pense que você vai vencer o diabo com o óleo ungido. Tem pessoa que pensa que só pegar o óleo ungido aqui, ó, e colocar, o diabo vai embora. Não pense que você vai vencer o diabo deixando a sua Bíblia aberta no Salmo 91 na sua estante. Não pense que você vai vencer o diabo com sal grosso ungido. Não. Uma vez eu vi uma irmã ungindo a vassoura e dizendo que à medida que ela fosse varrendo a casa, o diabo ia indo embora. A vassoura ungida. Misericórdia, o diabo deve estar dando gargalhada. Né? Não pense que você vai vencer o diabo com envelope consagrado,
Não pense que vencer o diabo é só subir monte. Vencer o diabo não se resume a isso, a campanha. Porque se resumisse a isso, não havia tantos pregadores hoje desviados na lama, no pecado. Tantas cantoras hoje que caíram no pecado e estão na lama, no pecado, nunca mais se levantaram. Pastores que se deixaram ser levados pela influência do diabo e perderam a graça de Deus. E o que tem de crente desviado, irmãos, porque não conseguiu vencer o diabo, não é pouco, é muito. Não pense que você vai vencer o diabo com a força do seu braço. Não é academia que vai nos dar a probabilidade de vencer o diabo. Não é beleza, não é estatura, não é formação, não é conhecimento. A única coisa que vai nos fazer vencer o diabo é se nós resistir a ele com todas as armaduras de Deus. Entre elas, a principal, a espada da palavra. Se você não ler a sua Bíblia, o diabo vai lhe derrubar. Vai. Com o escudo da fé, se a tua fé não estiver firmada em Cristo, o diabo vai te derrubar. Com as sandálias, a preparação do Evangelho, se você não estiver com os pés fincados no Evangelho da salvação, o diabo vai lhe derrubar. Com o capacete da salvação, se você não tiver a certeza de que você foi chamado por Deus e de que você alcançou a graça por intermédio do sacrifício expiatório de Cristo na cruz do Calvário, você não vai vencer o diabo. Mas se você se firmar em Deus, se firmar na palavra do Senhor, se você orar, se você jejuar, se você se humilhar diante de Deus, se você se expor diante do Senhor como servo, se você se redimir diante do Espírito Santo e servir a Deus com toda a sinceridade, você vai vencer o diabo e o diabo não vai conseguir lhe derrubar. E em nome de Jesus eu creio e acredito que a igreja do Senhor aqui no Castelo dos Sonhos também vai vencer o diabo e o diabo não vai conseguir te derrubar. O diabo talvez estava até pensando que ia conseguir pôr um ponto final. Mas Jesus foi maior, é maior e será eternamente maior. E Ele vai te dar um escape. Deus vai te dar um escape. Então, que você guarde essa palavra no seu coração. E não esqueça, você todos os dias vai enfrentar esses 3 inimigos. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê graça. E que Deus nos dê condição de vencermos.